Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Querido ouvinte, eu espero que esteja tudo bem com vocês, como vocês passaram aí esse mês de agosto que está chegando já ao seu fim, tá? No episódio de hoje, nós vamos tratar de um tema mais clean, um pouquinho mais leve, vamos retornar às nossas origens. E para isso, eu vou chamar o nosso querido, nosso amado membro permanente, Augusto Martins. Olá, Ana, muito obrigado por essa acolhida calorosa, eu também te amo muito. E para você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você que está lavando louça ou limpando a casa ou dirigindo, Eu desejo para vocês uma ótima companhia. Agradeço por vocês estarem aqui conosco, ouvindo esses episódios maravilhosos do Educação Financeira para a Vida. Fiquem à vontade. E hoje vamos ter um episódio mais clean, porque vamos retornar às origens, ao nosso primeiro episódio. Teremos a parte 2. Isso mesmo, pra quem não lembra, que já esqueceu que faz um tempinho, foi lá no final de maio, ou pra quem ainda não ouviu o nosso primeiro episódio, a gente explica o que é o Educação Financeira para a Vida, E hoje nós vamos ter uma parte 2 desse episódio, porque a gente comentou lá no início, Augusto, que a gente voltaria no EFV para explicar um pouquinho mais a fundo o que é esse projeto, tá? Mas antes disso, eu gostaria agora de que o Augusto nos desse umas atualizações sobre o que aconteceu com a Educação Financeira para a Vida, Quais foram os passos que a gente já deu nesse projeto, desde quando a gente montou ele até a criação do podcast, que é uma ramificação dele. O que está acontecendo, Augusto? Bem, para você que nos acompanha, nós criamos estes podcasts justamente para fazer um acompanhamento virtual, online, daquilo que nós não poderíamos fazer presencialmente devido à pandemia do novo coronavírus. Isso mesmo. Então, pessoal, a gente pensou de que maneira que a gente pode chegar perto das pessoas levando já os ensinamentos que a gente quer levar, a gente espera levar com o EFV, A gente tinha todo um planejamento para agora, no segundo semestre, já estar nas comunidades, trabalhando, presencialmente. E aí, por causa disso, a gente pensou, mas de que maneira, E a gente começou a pensar na internet, nas mídias sociais. E aí que veio a ideia do podcast, porque particularmente, para os meus amigos mais antigos, sabem que eu sempre gostei desse negócio de vídeos, gravações, Então, a gente resolveu fazer este programa muito especial para vocês. E de lá pra cá, nós estamos aí no 13º? Acredito que é, 13º. 13º episódio. Estamos sendo... Opa! A Ana ia espirrar aqui, não espirrou, mas tudo bem. Nós já estamos sendo escutados em 12 países. Isso mesmo. Estamos muito felizes por essa participação do pessoal, um compartilhando com o outro, as pessoas mandando dicas, sugestões para nós. E nós estamos crescendo. E eu gosto de destacar que esse crescimento está ocorrendo de maneira orgânica. Ou seja, nós não estamos colocando investimento, dinheiro, e isso nos alegra muito, que esse crescimento é de boca em boca. Graças a vocês, nossos ouvintes. Isso mesmo. E olha, na nossa página no Facebook, o nosso último podcast sobre Santa Clara alcançou mais de 1.100 pessoas. Meu Deus, gente, eu fico muito feliz, porque isso é muito mais, do que as pessoas que curtem nossa página, que são aí aproximadamente 600, se eu não tô enganada. Então, pense, gente, a felicidade dos amigos aqui de vocês que vos falam. A gente tá muito grato, muito contente por cada um de vocês, por estar nos acompanhando, por estar colaborando, por estar divulgando, por estar participando, E temos feitas muitas parcerias nesse tempo. Nossa! E uma delas, ultimamente, que tem nos alegrado muito, foi com os nossos queridos irmãos jesuítas.
Isso mesmo. E nós recebemos um convite especial de aplicar o nosso projeto Educação Financeira para a Vida com os educadores lá da Casa do Manresa. Centro Jesuíta, né? Gente, eles têm um centro que eles prestam algumas atividades voluntárias para a comunidade. E aí tem os trabalhos de artesanato, né? Quem quiser saber mais, escuta o podcast que a gente gravou sobre Santo Inácio de Loyola, que o Guilherme explica bem sobre isso, né? Então tem essas atividades que são desenvolvidas lá e a primeira atividade presencial que vai ser feita, claro, obedecendo o distanciamento social, né, isolamento, tudo certinho, só com a quantidade mínima de pessoas presentes, vai ser lá no Centro Jesuíta e a gente tá muito contente por isso. Nossa, não sei nem dizer, nem o que falar. Estou assim, ó, exultando a alegria. Alguns passos que nós já estamos dando e ficamos felizes em compartilhar com vocês que estão nos acompanhando. Algumas paróquias têm procurado a gente para já iniciar uma parceria online, virtual. Sim. Nessa formação com os paroquianos. Eu e a Ana tivemos a alegria de dar uma aula sobre a economia de Francisco e o nosso projeto EFV no mestrado da PUC de São Paulo, a convite do padre Tiago. Foi o padre Boris que me indicou, aí eu chamei a Ana e a gente teve essa honra de dar uma aula no curso, né, de teologia no mestrado. Não sei nem o que dizer, gente. Jamais imaginei em toda a minha vida que antes de terminar meu mestrado eu daria uma aula no mestrado da PUC em São Paulo, né? É uma honra. Aonde eu tive a graça de estudar. Então foi uma alegria muito grande. E nós compartilhamos com vocês isso que vocês fazem parte, nos incentivam, escutam os nossos conteúdos, então fica aqui uma devolutiva dos nossos passos e projetos. É isso aí. E no final aí o Augusto vai ter uma novidade muito legal. Mas sem delongas, né, galera, que a gente já falou demais hoje, bora pro nosso episódio de hoje. Então, voltando às origens, o que é EFV parte 2, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos da educação financeira para a vida. Ou seja, as bases. De onde é que a gente tirou as ideias para fazer esse projeto, quais os conteúdos, né? E o que levou a gente a definir esses fundamentos que também estão amparados aí pela economia de Francisco e Clara, né, Augusto? Muito bem. Então, tanto a economia de Francisco quanto o nosso projeto estão amparados nas orientações da doutrina social da Igreja, também conhecido como o pensamento social cristão. Certo. Existe um compêndio que foi reunido vários escritos dos papas, pronunciamentos, e esses escritos formularam um conjunto de princípios, critérios, diretrizes para a ação. E desses fundamentos, o que nós podemos destacar é o humanismo integral, a solidariedade, o bem comum e a dignidade humana. Isso mesmo, pessoal. Então, como o Augusto falou, a doutrina social da igreja, que é um livrinho, é grande, gente, mas é um compêndio desses pensamentos. Eles, então, dão diretrizes, eles dão um norte para as ações sociais, né, da igreja, enfim. E dentro da doutrina social da igreja, a gente tem, tipo, um capítulo, pode chamar de capítulo, Augusto? Sim. Um capítulo que trata da economia, sabe? Então, muito do nosso projeto está embasado por lá. E hoje, a gente, então, separou alguns trechinhos, algumas coisas que a gente quer destacar, né, Augusto? Isso mesmo. Então, para vocês entenderem, a gente, então, ele tem os capítulos e ele tem números, né? Então, a gente encontra por números. Então, se vocês tiverem oportunidade de ter contato com esse livro, por exemplo, dentro do capítulo de economia, que é um dos fundamentos que a gente vai falar hoje, que tem a ver com o desenvolvimento integral, né, da pessoa humana, o que acontece? Tem lá no número 373, né? Eu vou ler um trechinho para vocês e daí a gente comenta, tá? Então, aqui no 373, diz que uma das tarefas fundamentais dos atores da economia internacional é a obtenção de um desenvolvimento integral e solidário para a humanidade.
vale dizer, promover todos os homens e o homem todo. Tal tarefa exige uma concepção da economia que garanta, no plano internacional, a distribuição equitativa dos recursos e responda à consciência de interdependência econômica, política e cultural. Meu Deus, Augusto. Olha que maravilha, hein? Sim. Isso daí é um projeto de humanidade e de civilização. E é um fundamento, critérios para nós melhorarmos enquanto sociedade. Um dos escritos também da doutrina social da igreja, nós podemos dizer assim, mais recente do Papa Francisco, ele diz assim: o amor à sociedade e o compromisso pelo bem comum são uma forma eminente de caridade, que toca não só as relações entre os indivíduos, mas também as macro-relações, como relações sociais, econômicas, políticas. Por isso, a igreja se propôs ao mundo uma civilização do amor. O amor ao bem integral, inseparavelmente do amor pela verdade, é a chave do autêntico desenvolvimento. Então, quando nós falamos de igreja, amor ao próximo, não é uma visão intimista, pessoal, individualista, sentimental. Ela verdadeiramente vai ser provada no relacionamento social. Exatamente. Isso casa certinho com essa parte que eu li para vocês, né? A tarefa fundamental dos atores da economia. Quem são os atores da economia? Somos todos nós. Nós que somos pessoas, que estamos também dirigindo as empresas, né? Às vezes a gente pensa, as pessoas, as empresas, os mercados. Não, né? Essas instituições são geridas por pessoas. Nós temos que trabalhar e a economia tem que estar a serviço de um desenvolvimento integral e solidário. E para isso, a gente tem que ter o quê? Concepção da economia que garanta a consciência de interdependência, ou seja, nós estamos todos juntos, dependemos um dos outros, né, Augusto? Isso é o que o Papa Francisco tem dito, sobre tudo está interligado. Quem não se lembra, puxe na memória daquela noite chuvosa, fria, em Roma, né? No Vaticano, o Papa sozinho. Marcante demais. E disse assim, ninguém se salva sozinho. Nós nos iludimos, né, pela onipotência de achar que a gente é mais do que alguém. Então, olha que bonito isso. A gente encarar a ressurreição de Jesus não só de uma maneira individualista. Diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium. Ele também não redime somente a pessoa individual, mas também as relações sociais. E age por uma nova ordem das relações sociais fundadas na verdade e no amor, que seja fermento para a transformação da história. Então, falar em bem-estar econômico, global, falar sobre economia é falar sobre um desenvolvimento integral, solidário. Exatamente, gente. E é isso que a gente quer propor no podcast. A gente quer trazer informações, a gente quer trazer ferramentas, conhecimento para as pessoas, para que elas possam se desenvolver, né? Aí nessa parte da educação financeira, que é uma dimensão da vida, né? E com isso, não é algo para ser sozinho. Eu aqui e o meu irmão da comunidade com a família dele. Não. Dentro desse contexto, a gente trabalha o senso de comunidade, da interdependência, da valorização do seu irmão, dos negócios locais, enfim. Então, tudo isso porque tudo está interligado. E isso é um dos fundamentos do nosso projeto, né? E aí, Augusto, seguindo aqui para o pessoal entender, então a gente separou alguns pontos, até porque a gente vai continuar em próximos episódios, né? Isso. Vale lembrar. E gente, tem tudo hoje, né? Tem muita coisa nova por aí, viu? E a gente está muito feliz, assim como vocês. E sabemos que num episódio não dá pra gente falar tudo. Não, a gente prefere falar aos pouquinhos para vocês entenderem bem, que essa é a ideia, né? Como se a gente estivesse lá no EFV já trabalhando nas comunidades, né? É verdade. E aí, gente, lá no número 375, então, seguindo,
um trecho muito legal aqui que fala sobre a necessidade de uma grande obra educativa e cultural. Então aqui ele fala que para a doutrina social da igreja, a economia é apenas um dos aspectos e uma dimensão da complexa atividade humana. E aí ele segue aqui no 376, falando o seguinte: o sistema econômico em si mesmo, ele não possui critérios que permitam distinguir corretamente as formas novas e mais elevadas de satisfação das necessidades humanas, das necessidades artificialmente criadas que se opõem à formação de uma personalidade madura. Por isso, é necessário e urgente uma grande obra educativa e cultural, que abrange a educação dos consumidores para um uso responsável do seu poder de escolha, a formação de um elevado sentido de responsabilidade nos produtores e, sobretudo, nos profissionais, que vai além da necessária intervenção das autoridades públicas. Ou seja, Augusto, resumindo, aqui está dizendo que como o sistema econômico ele não é capaz de sozinho decidir o que é importante para as pessoas. Ah, não, para o Augusto é importante ter um violão e para a Ana é importante ter uma flor. Um exemplo bem bobo, né? Como o capitalismo ele não vem dizendo o que é importante para cada pessoa, é necessário para que as pessoas não tomem decisões equivocadas financeiramente, uma grande obra educativa e cultural, aqui diz na doutrina social da igreja. Ou seja, o que é isso? Se não é educação financeira, Augusto, eu não sei. Se não é isso, eu não sei o que é. Isso é educação financeira e isso é muito interessante. E isso vem a calhar com aquilo que nós lemos na Laudato Si, no livro, na carta sobre o cuidado da casa comum, que o Papa Francisco escreveu. Depois dele propor a ecologia integral, ele vai dar linhas para orientação para o agir, para a ação. Uhum. E o último capítulo ele vai dizer: é preciso uma educação e espiritualidade ecológica. Então tudo está interligado. Educar os consumidores nas suas escolhas, na capacidade de decisão, é aquilo que nós vemos fazendo aqui no nosso podcast. Ter o dinheiro é diferente de estar organizado, de planejar como gastar, por que gastar, com o que. Exatamente. E o que eu acho interessante, Augusto, não só na doutrina social, como nesses documentos mais novos do Papa Francisco, que a gente também vai trabalhar, gente, mais a fundo pra frente, né? É essa questão que toca exatamente nesses pontos, a necessidade de voltar à educação, voltarmos às bases para trabalhar, né, várias dimensões da vida humana e dentre essas dimensões a vida financeira. Eu acho lindo aqui como ele fala que é urgente essa obra educativa para educar os consumidores, para educar os produtores a respeito do seu poder de escolha, ou seja, né, de como lidar com os recursos. Aí entra também as questões ambientais, sustentabilidade. E né? as questões éticas, Ana, porque nós, quando consumimos, compramos, nós temos que fazer isso a partir de uma perspectiva ética. Então, quando a igreja se mete nesses assuntos, para além daquilo que nós estamos acostumados, a igreja geralmente fala o que é certo, o que é errado, pode, não pode, a igreja quer oferecer caminhos de orientações, princípios, falando de o que é importante, a dignidade humana, aquilo que valoriza a vida. É muito interessante como isso nos dá princípios éticos, né? Falar de amor, como eu dizia no começo, é falar de serviço, é falar de valorizar o outro, de escutar a realidade que nos cerca. Exatamente, gente. E por isso que a Educação Financeira para a Vida, como vocês podem ver, ele caminha juntinho aí com a doutrina social da igreja, com a Laudato Si, Evangelho Gaudium, outros documentos que a gente vai trabalhar aos poucos e vai falando para vocês. Então, gente, é isso. Hoje a gente falou então da
educação, né? Voltando para a educação financeira e da questão do desenvolvimento integral, que são alguns dos fundamentos do nosso projeto. Sem eles, não dá para ter educação financeira para a vida, né, Augusto? Não existe. Gente, então, ó, o episódio de hoje era bem clean, para vocês pensarem, tá? A gente volta em breve com mais fundamentos, também para trabalhar outros aspectos do projeto, como a gente prometeu para vocês, tá? E agora, o Augusto vai contar uma novidade para vocês. Novidade que quando... Augusto, gente, ele não tá lembrando. Peraí que eu vou refrescar a memória dele. Quando a gente chegar nas 1000 audições, eu falo visualizações de mania, né? Quando nós chegarmos nas 1000 audições, nós vamos ter um sorteio! Gente, um sorteio muito especial, que a gente tá aqui, ó, quebrando a cabeça pra pensar numa coisa bem legal, tá, pra vocês. A gente tá aí aproximadamente com 800, beirando os 900 audições já, e eu nem acredito nisso. É verdade. E assim que a gente chegar nos 1000, a gente bater os 1000, a gente vai lançar esse sorteio. Então, ajudem a gente, galera. Portanto, vocês que estão nos ouvindo e gostando do nosso podcast, compartilhem com os amigos, com a família. No grupo do WhatsApp. E expliquem para eles, olha, você pode ouvir em diversas plataformas. Se você não tem alguns app, você pode ali clicar no Rádio Public, que ali já abre direto. Uhum. Então, nós agradecemos o carinho de vocês. Vamos ter um sorteio especial. Isso mesmo, muito especial, muito especial. Aguardem, aguardem. E é isso. Gente, obrigado, boa noite pra vocês, uma boa semana e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.